Shalom, graça e paz. Hoje eu quero trazer para você um assunto que está muito pertinente aos dias que nós estamos vivendo nessa semana, vamos dizer assim. Né? Nós estamos há pouco tempo, há pouco momento de celebrarmos a Pêssega, a Páscoa, né? E essa instituição, a Páscoa em si é uma instituição, é uma ordem, é uma festa que Adonai ordenou que se celebrasse. E ela tem muitas vezes sido esquecida no seu sentido verdadeiro, genuíno, e também a gente teria que fazer uma reflexão. Por que Adonai ordenou que se celebrasse essa festa? Como ela vai transcorrer ao longo de todos os séculos, desde que houve a primeira Pêssega? A Pêssega, ou seja, a Páscoa, ela é uma ordenança de Deus, é uma festa, uma das festas que Adonai ordenou que se celebrasse por todas as gerações. E nós temos que entender o que está por trás dessa ordem, né? Por que o Adonai ordenou, e ao mesmo tempo por que existe a Pêssega, por que a Pêssega tem esse sentido, o que ela tem que trazer em nosso coração, nossa alma, e que entendimento nós temos dela. Então, primeiramente, a gente precisa entender que o povo de Israel está escravizado no Egito por mais de 400 anos. Então, é chegada aquela noite especial em que Adonai, na 10ª praga, né, ele já anuncia, olha, ou essa é o final, vocês vão sair daqui livres para celebrar o meu nome. Então, o que vai acontecer agora? O povo está reunido, né? O povo está reunido em sua casa, cada um na sua casa, no seu ambiente familiar, e é ordenado que se coloque o sangue do cordeiro nos umbrais de cada casa, porque o anjo da morte iria passar pelo Egito, e todos os primogênitos do Egito seriam mortos, dos egípcios e dos animais, com exceção daqueles que tivessem a marca desse sangue nos umbrais, que seria o povo de Israel, que estaria na grande expectativa. Então vamos imaginar, é chegada essa noite, o povo está ali celebrando, eu digo num misto de temor, de angústia, de ansiedade, na expectativa de que o milagre enfim chegou, né? O dia da libertação há de chegar ali, e vai ser marcante na história desse povo. São 600 mil homens, e que a gente pode calcular que em torno de 2,5 milhões a 3 milhões de israelitas vão sair dali no dia de Pêssega. Então, essa data, né, ela ocorre no 15º dia do mês Nissan, no calendário hebraico. E ela vai transcorrer, né, todo o período de caminhada do povo de Israel pelo deserto, vão passar 50 dias. Né? Ela vai terminar, ela vai culminar nesse 50º dia, que é a festa de Shavuot. Shavuot é a festa que é traduzida na língua em portuguesa como Pentecostes, ou Festa das Semanas. E Adonai ordena que se celebre tanto a Pêssega como Shavuot. Mas esse intervalo aqui de dias que vai passar entre essas 7 semanas que irão passar entre a Pêssega e Shavuot, né, entre a Páscoa e a Festa das Semanas, né, ela vai ser celebrada de uma maneira especial. Depois, com o advento da construção do templo, é ordenado que se traga um homer de cevada ao templo para dar início, né, no dia seguinte ao Pêssega, se traz um homer de cevada, uma medida de cevada, para se ao mesmo tempo se consagrar a Adonai, como por agradecer pelo início da colheita, né? E isso teria que ser feito todos os anos. Mas aí nós tivemos a destruição do primeiro templo, depois no ano 70 a destruição do segundo templo, e não se construiu mais esse templo. Mas se aguarda, sim, a reconstrução do terceiro templo, e que vai culminar com a vinda do Messias. Então, o que se faz agora nesse período que não tem templo? Né? Como celebraremos essa contagem do Homer, né?
do Pessa até Shavuot. Então vamos tentar clarear algumas coisas aqui. Primeiro, é que Pessa celebra duas coisas: a libertação e a entrega dos 10 pronunciamentos, dos 10 mandamentos e da Torá. Porque quando Moisés sobe ao Monte Sinai, ele recebe os 10 pronunciamentos e toda a Torá que você tem escrita aí, né? Quando Moisés desce, ele vai compilar, ele vai escrever a Torá, que nós chamamos de Torá escrita, né? Depois os juízes, aqueles homens que Moisés vai ordenar lá, vai consagrá-los, né? Os 70 homens, anciãos que ele vai consagrar, vão ter julgamentos, vão ser usados como instrumentos de Deus para julgar casos variados em Israel. Só os casos mais graves iriam para Moisés. Esses julgamentos, que esses 70 anciãos vão fazer, vão compreender a partir daí, e depois na sequência da história de Israel, os juízes de Israel, o que os sacerdotes vão ter que decidir ao longo da história, vão construir aquilo que chamamos de Torá oral. Ou seja, nós temos a lei escrita, que é essa que você deve ter na sua mão aí, e vão ter a lei oral, que ela é a compilação, né, depois de muitos séculos. Então rabinos começam a redigir, a escrever, a colocar então por escrito a lei oral, que é chegada até nós também, e a gente pode usufruir disso. Mas vamos lá. Então nós temos o Pessa, a celebração da Páscoa, né, que significa o dia para a libertação de Israel. E aí nós vamos ter uma caminhada aí de 49 dias, de 7 semanas, que vai culminar então depois no 50º dia, que vai ser a festa, outra festa ordenada de Adonai, que é Shavuot, que nós temos que celebrar, né? Muitas vezes é interessante que só se celebra a Pessa, só se celebra a Páscoa, mas tem que se celebrar também Shavuot, que é no 50º dia dessa caminhada. E o que acontece nessa caminhada? Bom, vamos ver Levítico, no capítulo 23, antes, no versículo 9 em diante, diz assim: Disse mais Adonai a Moisés: Fala os filhos de Israel, dize-lhes: Quando entrares na terra que vos dou, e cegares a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Esse moverá o molho perante o Senhor, perante Adonai, para que sejais aceitos. No dia imediato ao Shabá, o sacerdote o moverá, né? Ele vai mover isso para o céu na direção de Adonai. No dia em que moveres o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor, em rolá, em elevação, né, ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável a Adonai. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas, em todas as vossas casas. Contareis para vós outros, olha só, contareis para vós outros, desde o dia imediato ao Shabá, desde o dia em que trouxeres um molho de oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º Shabá, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trarei 2 pães para serem movidos de 2 dízimas, de 1 efa de farinha serão levedados, se cozerão, são primícias a Adonai. Veja que agora eles são levedados. Com o pão oferecerei 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocausto, né, serão ao Adonai, com a sua oferta de manjares em suas libações, para a oferta queimada de aroma agradável a Adonai. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. E então o sacerdote o moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante Adonai, com 2 cordeiros, santos serão a Adonai para uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é estatuto
perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. E aí agora, o que ele está dizendo? Contareis. Então, o povo judeu conta da seguinte maneira, né? Terminou o Shabá ali, é o segundo dia de Pessa, e aí começa a contagem do homem. Então, a gente vai contar assim, hoje são 3 dias da contagem do homem. Hoje são 4 dias da contagem do homem. Cada dia que se passar vai se contar dessa maneira. Hoje são 6 dias da contagem do homem. Hoje são 7 dias da contagem do homem. Uma semana. Aí, a partir de 7 dias, começa a se contar dias e semana. Então, por exemplo, hoje são 10 dias da contagem do homem, que constitui uma semana e 3 dias. Isso vai indo até chegar em Shavuot, até chegar no 50º dia, que é a festa de Shavuot, a festa das semanas. Então, olha que interessante, cada dia se vai contando o dia específico daquela contagem do homem, né? Por quê? E o que tem isso, qual é o sentido disso? E também, se não tem mais tempo, como é que se faz? Se faz exatamente isso, começa a se pronuncia isso. Hoje são 8 dias que constituem uma semana e um dia da contagem do homem. Isso se vai contando. Cada dia se conta especificamente até chegar ao 50º dia. Nós temos a entrega em Pessa, da entrega do molho de cevada, e em Shavuot nós temos a entrega do molho do trigo. E isso culmina especificamente por quê? Porque ela culmina na entrega, né? Se passam 7 semanas mais um dia para se entrega dos 10 mandamentos, de toda a Torá que é dada ao povo de Israel. É o único povo em toda a história da humanidade que recebe a maior revelação e a única revelação divina. A Adonai desce sobre o monte e se revela ao povo de Israel. Ele dá a Torá, que é traduzida, eu acho assim, muito fortemente como lei. A Torá são instruções, né? No hebraico significa instruções. Tem mais sentido do que lei, né? Embora seja a maneira como obedecer a Adonai, a ideia toda é instruindo um povo para servir a Adonai. E é interessante porque em cada momento do dia dessa contagem do homem, se faz uma invocação, uma prece, uma bênção, né? E nós temos vários dias, né? Bendito és tu, ó Eterno, nosso Deus, que santificastes o teu povo com os teus mandamentos e nos ordenaste a contagem do Homer. E aí, logo em seguida, né, quando se faz essa contagem, se celebra aquele dia, se vai fazer a segunda recitação, que é a recitação final daquela contagem, que o Todo-Poderoso restaure os serviços do templo sagrado no seu devido lugar em nossos dias. Amém. Selá. É muito interessante isso, porque nós temos uma bênção para o início da contagem daquele dia e uma bênção para o final da contagem daquele dia. E essa bênção ela substituiu, né, vamos dizer assim, a entrega desse Homer, porque não dá mais para levar, não existe mais um templo sagrado momentaneamente, né, pelo menos mas existe um desejo de que se restaure esses serviços, que se reconstrua esse templo e que se celebre de novo a festa como ela era lá no princípio. Por que 50 dias? A Kabbalah judaica diz que o povo durante a escravidão ele ficou tão, vamos dizer assim, perdeu tanto essa santidade que ele precisaria de 50 degraus, né? Precisaria de 49 degraus, porque ele desceu 49 degraus na impureza, vamos dizer assim, e ele precisaria de 49 degraus, subir 49 degraus até chegar na festa então das semanas, em Shavuot, quando seria a entrega, a revelação de Deus. Então imagina assim, que essa caminhada de 50 dias não foi sem querer essa quantidade de dias, ela conduziu o povo a um momento de reflexão, de techuvá, né? de arrependimento, de
mudanças comportamentais, de repensar em tudo que a gente fez de errado, em tudo que pecamos, e nos preparar o espírito, a alma, para receber então a Torá. Então é muito importante que a gente faça isso. Nós vamos celebrar a Pêssah, a Páscoa, mas que pudesse fazer isso todo dia. Depois, né, a partir do segundo dia, começar a contagem do Homer. E em cada dia você recita a bênção do início do dia, a bênção do final do dia, deseje ardentemente a reconstrução desse templo. Você, mas espera aí, mas eu sou cristão. Eu sou cristão. Mas a contagem e a restauração do templo, ela culmina com a vinda do Messias. Está lá no profeta Ezequiel. Então, é o nosso desejo que o Messias retorne. E ele vai entrar pelo portão dourado desse templo. Está lá, está escrito isso. Então, com a construção do terceiro templo, nós vamos ter a vinda do Messias. Até lá, coloque isso em prática. Faça com que cada dia você faça a contagem do Homer, recite as bênçãos do início e do final do dia, deseje ardentemente a reconstrução desse templo e celebre, já que você não tem trigo para celebrar o 50º dia, celebre entregando o teu trigo maior, que é a nossa alma, a nossa vida. Nesse dia, seja um dia de muita profundeza de relacionamento com Adonai. Você celebra Shavuot? Que Adonai te abençoe e te faça repensar em tudo isso que eu estou falando para você e te colocar em prática a contagem do Homer. Amém? Até mais.